Bíblias no livro do Apocalipse, no seu capítulo 17, onde vamos dar continuidade ao estudo que temos feito nesse capítulo. Quem sabe hoje, com a graça do nosso Deus, cheguemos ao final para entrarmos então no capítulo 18 na próxima semana. Antes, porém, uma breve recapitulação daquilo que já foi dito, daquilo que já foi comentado aqui com os irmãos nas semanas anteriores. Lembrando que nessa introdução nós vimos que o texto do Apocalipse nos apresenta 5 inimigos da igreja do Senhor Jesus, ou do nosso Deus e do seu Cristo. E à medida que eles são apresentados na Bíblia, a partir do capítulo 12, então mostra que é o dragão, que é a besta que surge do mar, que é o anticristo, a besta que surge da terra, que é o falso profeta, a grande Babilônia, ou seja, a grande meretriz, que é o que nós estamos estudando, e sobretudo aqueles que foram selados pela besta. Agora, nesses 2 capítulos que nós estamos estudando, o 17 e o 18, nós vamos ver que ele apresenta tanto a descrição desta Babilônia, dessa meretriz, bem como a sua queda. E os inimigos que foram apresentados numa ordem, eles são agora um a um derrotados em ordem inversa. Então, os capítulos 15 e 16, os seguidores da besta, aqueles que levaram a sua marca, já foram sentenciados, receberam as taças da ira ou do juízo de Deus. Agora, nesse capítulo 17, nós veremos aí as outras, as bestas, ou mesmo a meretriz, sendo então julgada e recebendo a devida punição, e o dragão vai ser apenas lá no capítulo 20. Então, esse capítulo 17 tem 3 partes. Quais são as 3 partes principais? A primeira nós já estudamos, que é a descrição da grande meretriz. Hoje, o que nós vamos estudar? É a segunda parte do capítulo 17, que é a descrição da besta. Eu creio que teremos tempo ainda. Em terceiro e último lugar, nós vamos ver aí a descrição da vitória do Senhor Jesus e da sua igreja. Então, partindo então para o segundo ponto, que é a descrição da besta, então nós vamos entrar ali, ficou bem escuro para vocês aí, acho que dá para ver, né? Então, quais são a descrição da grande meretriz que nós já vimos? Então, como que ela é conhecida? Pela sua imitação, pela sua influência mundial, pela sua riqueza e ostentação, pelo seu poder de sedução e pela sua violência. É dessa forma que a grande meretriz então se torna conhecida, e nós já estudamos semana passada. Hoje nós vamos entrar no item 2, que seria exatamente a descrição da besta. Aí vem uma grande pergunta: quem que é essa besta? Olhem lá os versículos 7 e 8. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher, e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sob a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Mediante esse versículo sempre surge uma dúvida: está falando sobre uma besta, mas será que essa besta é uma outra que aparece? Porque nós já estudamos 2, lá no capítulo 13. Uma que emerge das águas e uma que emerge da terra. Uma que é o anticristo e uma que é o falso profeta. Quem que é essa besta aqui? Se vocês olharem, ela é o anticristo, é aquela que emerge das águas, dos povos, porque essa meretriz que aqui está, ela está assentada sobre muitas águas. E lá no versículo 15 menciona que as muitas águas são os muitos povos que existem aqui na face da terra. Então é exatamente sobre esta besta que está sendo dita, que é o anticristo.
Então a besta que aparece aqui não é uma nova, uma terceira, não, pelo contrário, ele faz menção à primeira besta que aparece lá no capítulo 13. Portanto, mediante isso nós vamos aprender que esta besta, quando você olha lá no capítulo 13, você percebe no versículo 2, a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então esta besta que aparece aqui, que é o anticristo, ela recebe do dragão o trono, a autoridade e poder para agir. Não apenas isso, no versículo 4 mostra que ela, exatamente por causa desse poder, ela é temida em todas as regiões. Olha lá o capítulo 13, versículo 4. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? É lógico, ela era temida, quem pode pelejar? Ela estaria crescendo tanto em poder, que as pessoas ficariam assustadas, admiradas, achando que ninguém poderia vencê-la. Quando você observa os versículos 4, 8 e 16, no mesmo texto do capítulo 13, mostra que esta besta, então, ela seria adorada por todas as pessoas, por todos os povos, em todas as nações. Todos que não têm o selo do Senhor Jesus, todas aquelas pessoas que têm a sua marca, a adorariam. Esta é a grande questão que o texto está nos levantando. E finalmente, então, sendo assim, o que é essa besta? Ela é esse sistema de governo que está ali induzindo as pessoas para uma determinada situação, para um determinado alvo, que é exatamente longe do Senhor Deus. Quanto mais longe, melhor. Então ela há de fazer tudo com essa autoridade, com esse poder que lhe foi dado, para afastar o crente do poder do Senhor Jesus. É lógico que por enquanto é esse sistema, e ao mesmo tempo essa besta, ela focaliza lá na frente para o anticristo escatológico, que é aquele final, que por enquanto muitos anticristos têm se levantado. É exatamente esse sistema que está aqui, mas ele aponta para o final. Nem dentro desse aspecto aí, qual é a lição que nós tiramos? Que vai chegar uma hora, e já está chegando, em que nós vamos perceber que o mundo vai estar dividido exatamente em apenas dois grandes grupos. Quais são? Os adoradores do Cordeiro, os adoradores da besta. Os adoradores de Deus e do seu Cristo, e os adoradores do dragão e dos seus agentes perniciosos. Quem não está com Cristo, automaticamente está no outro lado. O que isso significa na prática? Que ninguém pode ficar neutro. Você vai ter que tomar uma decisão na sua vida. Ou você vai fazer parte do reino de Deus, ou você estará contra o reino de Deus. É por isso que naquela parábola do joio e do trigo, o Senhor Jesus menciona que só existem duas características: ou é o joio, ou é o trigo. Não existe uma terceira característica. Você não pode ficar neutro. Sendo assim, toda pessoa ou toda igreja que disser, entre aspas, eu sigo o Senhor Jesus, mas se essa pessoa diz que segue o Senhor Jesus, mas for apenas de nome, for apenas da boca para fora, for apenas de fachada, inevitavelmente ela falhará e ela passará a seguir a besta. Ou toda a igreja, entre aspas, que for apenas de nome, que tem apenas estrutura, mas que não tem vida com Deus, diante das provas, diante das tentações, ela há de cair, há de sucumbir e se voltará para a besta. Então, se isto por um lado é verdadeiro, por outro lado, aqueles que foram selados por Deus, aqueles que foram chamados pelo próprio Deus mesmo antes da fundação do mundo, aqueles que têm o Espírito Santo dentro deles, que já nasceram de novo, que são novas criaturas,
a Bíblia nos apresenta que esses nunca cederão à besta. Pelo contrário, permanecerão fiéis. Só pode cair aquele que, se dizendo crente, é só da boca para fora, é só fachada. Mas aquele que é um crente sincero, verdadeiro, esse nunca cairá. Então, a nossa preocupação é onde você está, em qual dos dois grupos que você faz parte, porque essa besta que João vê é a mesma que está emergindo lá do mar, portanto é o anticristo. Segundo ponto que nós temos que ver, que essa besta ela tem algumas características. Quais são as características que essa besta possui? Sabemos quem ela é, agora nós temos que parar e ver quais são as características. A primeira característica que a Bíblia nos apresenta, está lá no versículo 8, que essa besta era, não é, está para emergir do abismo e ela caminha para a destruição. Observem lá o versículo 8. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. O que significa isso? A besta era. Se ela era, significa o seguinte, que nessa história da humanidade, ela já se personificou em vários impérios. São impérios que tinham ou que recebiam aquela influência de Satanás e agiam contra o povo de Deus. E a Bíblia menciona diversos povos que assim agiram, desde a época de Nimrod até os nossos dias atuais. Mas quando ele diz aqui que ela era, então você vai pensar lá no Egito, que aprisionou o povo de Israel por 400 anos. Você vai perceber da Síria, que destruiu aquelas tribos do norte. Você vai ver aí a Babilônia, que aprisionou e fez escravos com as duas tribos do sul. Você vai perceber aí o Império Medo-Persa, que se uniram e tomaram conta do mundo, e depois o Império Grego. Então ele está mencionando aqui que ela era, e já não é, e ela há de aparecer de novo. Então, o que nós vamos destacar aqui é que ela, mesmo quando ela vai caindo, ela tem um poder especial para se levantar numa outra região, pode mudar até a metodologia, mas em essência é sempre a mesma coisa. Só que está dizendo o seguinte, que as pessoas quando olham, o próprio texto, versículo 8, diz que aqueles que não foram selados por Deus, aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida, vão ficar admirados. Sim, vão ficar admirados mesmo em ver que ela está sempre se levantando, tem essa estratégia e esse poder. A única coisa que eles não observam é que no versículo 8 diz que essa besta ela está caminhando para a sua destruição. Então ela não está caminhando para a sua vitória, ela está caminhando para a sua destruição. Está aqui no versículo 8, vocês devem ter percebido. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Se ela está para emergir do abismo, o abismo aí significa exatamente o lugar onde Satanás está preso e que vai sair. Isso já vou comentar daqui a pouquinho para com os irmãos. Feito isso, nós vamos ver o seguinte, não é porque ela era e já não é, que ela não vai voltar a aparecer. Simplesmente ela deixou por um tempo, e eu vou explicar isso, mas ela voltará a aparecer com fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então esse é o primeiro ponto que nós temos que ver. A Bíblia menciona também aqui no versículo 9, observem lá o que ele está nos dizendo aqui, versículo 9. Aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, são também 7 reis. Irmãos, o que ele quer mencionar aqui? Que essa besta que já se personificou na história da humanidade, em diversos reinos, está mencionando aqui que ela é comparada também às 7 cabeças. É lógico que é uma figura de linguagem, e você não pode achar que de fato é uma besta literal com 7 cabeças. Ao contrário, o próprio apóstolo está explicando
que ela é uma figura, e nessa figura ele vai mostrar que são 7 montes, e ao mesmo tempo não são montes, ao mesmo tempo são reis. Quando você olha, por exemplo, lá em Jeremias, no seu capítulo 51, versículo 25, se você for pegar lá, eu não separei essa passagem, mas é fácil a gente ver aqui, Jeremias 51, versículo 25, olhem lá o que está nos dizendo o texto. Jeremias 51, versículo 25. Eis que sou contra ti, ó monte que destróis, diz o Senhor, que destróis toda a terra, estenderei a mão contra ti, e te revolverei das rochas, e farei de ti um monte em chamas. Veja bem que ele está falando aqui sobre a Babilônia, e ele compara não um rei da Babilônia, ele compara o reino todo da Babilônia como sendo uma grande montanha, e essa grande montanha, ela está afrontando o povo de Deus, mas Deus diz, você que está afrontando o meu povo, que é como uma montanha, eu mesmo estarei agindo com juízo sobre você. E há diversas passagens na Bíblia que mostram exatamente esta questão. O próprio Senhor Jesus, veja bem que na visão de Daniel, lá no seu capítulo 2, o versículo 35, quando tem Nabucodonosor aquela estátua, veja bem que sai uma pedra do alto e ela bate de uma forma efusiva nos pés daquela grande estátua que rui completamente, e diz que dali surge uma grande montanha que representa o reino do Senhor Jesus. Então, muitas vezes na própria Bíblia, os montes, montanhas, são representados por montes. Então, quando ele está mencionando aqui que são 7 cabeças, e essas 7 cabeças são como se fossem 7 montes, então ele está mencionando que esses montes na verdade não são apenas reis, é mais do que um rei. O rei representa o reino todo que está aí. E o que está acontecendo? Então, voltando ao texto aqui no versículo 9, acho que vai ser mais fácil a gente olhar para o versículo 10. Dos quais caíram 5, um existe e outro ainda não chegou. Então, para nós ficarmos mais fácil de nós entendermos, ele está mencionando que essas cabeças que são montes, 5 já existiram, mas tem um que está existindo agora, que é o 6º. Quem é que está existindo agora? É o Império Romano, que estava dominando o mundo todo. Versículo 10, dos quais caíram 5, um existe. O que existe é o Império Romano, partindo daí é mais fácil de você entender. Se o que existe é o Império Romano, 5 já caíram. Quais são os 5 impérios que já caíram? Se vocês olharem na história, tem ali o Império Egípcio, depois do Egito tem a Síria, depois tem a Babilônia, tem os medos e persas e tem os gregos. Então 5 impérios mundiais já existiram, só que os 5 impérios mundiais já caíram, o que agora existe é o 6º, que é o Império Romano. É isso que ele está mencionando aqui. Por isso que ele está dizendo que essa besta era e já não é, porque à medida que um império se levanta, normalmente é com a influência de Satanás. Só que muitas vezes esse império vai caindo. Ele está dizendo, e esse anticristo vai sempre se levantando de uma forma diferente, mas a sua astúcia e o seu poder é sempre o mesmo. E diz aí o versículo 10 ainda, e o outro ainda não chegou, e quando chegar, tem que durar pouco. Esse outro que ainda não chegou, vai chegar, é do anticristo no final. Então 6 já tiveram, ou melhor, 5 já tiveram, o que estava ali era o Império Romano, e vem o outro ainda. E esse que vem vai durar muito pouco, porque Deus não permitirá que o seu reino se prolongue por mais tempo. Tanto é que, se vocês olharem aqui no versículo seguinte, ele vai mencionar que é de uma hora, olha lá, e a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Então vocês viram que 5 reinos caíram, tem um, e vai chegar o outro, esse outro procede
desses que aqui estão, de qual deles? Não importa, porque é uma união desses daqui. Todos eles agiram no poder de Satanás e ele vai extrair dali o poder. Só que está dizendo que esse que vem, ele vai agir por pouquíssimo tempo. Enquanto isso, tanto é que olha aqui ainda o versículo 12, está dizendo que eles vão agir com a besta durante 1 hora, parte final. Então essa 1 hora é uma figura de linguagem para mostrar que eles vão agir, ou o anticristo vai agir, mas num período muito curto de tempo. Quanto tempo? A Bíblia não menciona, mas simplesmente não é um período longo. É 1 hora para mostrar um tempo bem curto que eles estarão ali reunidos. Feito isso, nós vamos ter que ver os 10 chifres. Esses 10 chifres que aparecem aí no versículo 12 e 13. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Tem esses um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Então, em outras palavras, o que está acontecendo aqui é o seguinte, veja bem que ele está fazendo uma visão, é a mesma visão lá de trás de Daniel, quando ele via aqueles animais, que ele dizia que na verdade não eram animais, aqueles animais eram reinos, e é o que ele está fazendo menção aqui de João. Olha, são montes, mas na verdade não são montes, são reis, e quando você vai ver não são reis, são reinos. 5 já existiram, tem esse que é o romano, e virá aquele outro, mas há um espaço aqui entre eles. Nesse espaço que há aqui entre eles, é quando a cabeça era, ou essa besta era, e já não é. Por que já não é? Porque nesta hora é como se a cabeça tivesse sido cortada. Por que foi cortada? Foi cortada porque é o período que nós chamamos da prisão de Satanás. Ele está preso. Está preso até o capítulo 20, como nós vamos chegar daqui a pouquinho. Nesse período em que ele está preso, é o tempo da igreja. É o tempo em que ele não pode impedir que os crentes sejam salvos ou que conheçam a verdade. E esses reinos aqui, em outras palavras, é como se tivessem perdido a cabeça. Pode ter perdido a cabeça, mas o corpo permanece ali. Então, Satanás, ele continua agindo, ele só não pode atacar os crentes. É apenas isso que está sendo feita a menção aqui. Então, ele era. Como que a besta era? Era porque desde o início, quando foi expulso lá do céu, veio e está dominando esse mundo. E a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Ele diz que ele é o príncipe desse mundo. Mas quando Jesus vem e morre numa cruz, exatamente na hora que Jesus Cristo morre na cruz, é que ele aprisiona Satanás. Ele envergonha Satanás e agora ele dá liberdade para a sua igreja ser salva. O demônio deixou de existir? Não, ele está como que acorrentado. Ele continua fazendo das suas maldades, só que ele está sob corrente. E aos crentes, ele não vai poder fazer aquilo que ele gostaria de fazer antes, ele não tem como impedir. É isso. Só que vai chegar o tempo, esse pouco tempo, quando ele vai ser solto. É essa 1 hora que está sendo mencionada aqui. Então é esses reinos aqui. Então no caso, enquanto estão sem cabeça, não quer dizer que vai surgir outro reino. Podem ver que já surgiram várias nações, mas nenhuma delas com poder mundial. A França tentou com Napoleão Bonaparte, a Alemanha tentou com Hitler e tantos outros, só que não conseguiram. Sempre tinha outras nações mais poderosas. Reinos mundiais foram apenas esses e só está faltando o último. É isso que está fazendo a menção aqui. Portanto, esse tempo de 1 hora, período figurado para aquela batalha final. Até aqui, alguém quer fazer alguma pergunta? Posso para frente? Isso. É mais ou menos isso. Tanto é que na história nós já tivemos diversos personagens que foram personificação do anticristo final.
Por exemplo, Antíoco Epifânio IV, ele foi um dos generais de Alexandre o Grande, e ele é tido como sendo um dos anticristos exatamente pela forma como ele agiu, perseguindo a igreja cristã. João o apóstolo diz que todo sistema que se levanta contra Deus e contra a sua igreja é o anticristo. E ele foi exatamente isso. O interessante é o nome dele, Epifânio, Antíoco Epifânio. Epifânio vem do quê? Quando chega o Natal, nós comemoramos a Epifania de Cristo. O que é a Epifania de Cristo? É a chegada, é o nascimento do Senhor Jesus. Epifânio, veja bem que a Bíblia não menciona, mas a história comum diz que ele era uma pessoa pusilânime, triste, medrosa, acovardada, mas ao mesmo tempo tinha uma astúcia de uma raposa e agilidade de uma serpente. Agora, o que acontece? Se uma pessoa mais fraca, assim, permite uma influência demoníaca sobre ela, o próprio nome já diz, Epifânio, uma epifania, daí, por ser controlado por essa força espiritual, ele se tornou o quê? Um tipo de anticristo. No final, quando vier a última, ou o último anticristo, vai ser a mesma coisa, é uma epifania, ele vai ter que, não é incorporar, como Jesus fez, de se encarnar, mas é controlar a vida da pessoa, como aconteceu lá com Antíoco Epifânio. Quando você vê na história, Napoleão Bonaparte, Hitler e tantos outros, não quer dizer que eles fossem demônios, mas quando uma pessoa ela está longe da presença de Deus, quanto mais longe, mais vulnerável ela se torna sob a influência do maligno. E quanto mais influenciável ela é, mais insensível ela se torna com a dor do outro. Porque quando você estuda a história de Hitler, por exemplo, você vai ver lá que ele quebrava os ossos das pessoas, mandava os médicos fazerem isso, quebrar e deixava cicatrizar, quebrar e deixava cicatrizar, para ver quantas vezes um osso, depois de quebrado, é capaz de cicatrizar. Ele mandava colocar as pessoas numa geladeira, quase congelando, depois mandava ir para o sol, para ver quanto que uma pessoa suportava no frio antes de morrer. Então, são pessoas insanas. Como é que uma coisa pode acontecer isso? É porque exatamente, ainda que não fosse uma epifania, ali a influência estava muito forte. No final é isso que vai acontecer também. Essa pessoa que vem para governar vai estar nesse sistema. Apesar que o sistema já é esse sistema que já existe aí, esse sistema corrupto que existe no nosso mundo e a falsa religião que existe aí, levando milhares de pessoas à perdição. Está tudo acontecendo diante dos nossos olhos. Então essa é a besta com algumas de suas características. Em terceiro e último lugar, antes de entrarmos na vitória de Cristo, então nós vamos ver que a besta, ela se voltará contra a meretriz para destruí-la. Que coisa interessante. Preste atenção nisso. Está lá no versículo 16, porque o 15 nós já vimos. Falou-me, versículo 16, os 10 chifres que viste, e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo. O que isso significa? Por uma razão que nós não entendemos, não está explicado na Bíblia, a única coisa que nós percebemos é que vai haver uma espécie de uma guerra civil na sede da besta. Por que haverá essa guerra civil? É porque esses reis não quer dizer que é aqueles 10 países que se uniram lá na Europa, não tem nada a ver com isso. São todos os reis da terra, são os governos da terra que se levantam contra Deus. É isso que ele está fazendo menção. Só que eles aí, por uma maneira que nós não entendemos, eles vão se revoltar contra a própria meretriz. Quando você abre, por exemplo, Ezequiel 38, 21, que é uma figura dessa parte final que vai acontecer, olhe lá Ezequiel
capítulo 38, o versículo 21. Eu vou ler, os irmãos apenas acompanham aí. Chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Novamente, Deus está dizendo que os povos, os reinos, são montes. Então há diversas expressões na Bíblia sobre isso, mas o que nos chama a atenção aqui, se você olha todo o contexto, esse Gog aqui, ele está se levantando contra Israel, contra o povo de Deus. E agora no versículo 21, Deus está dizendo que é ele que vai se levantar contra esse Gog, com a espada. Por quê? Porque eles aí haviam se levantado contra o povo de Israel, e eles próprios se autodestruirão. Pastor, parece que eu não estou entendendo. Como que é isso? Eu comentei aqui a semana passada o texto lá do rei Josafá, quando o rei de Moabe, ele deseja invadir Israel. E ali o que acontece? O rei está com medo, está desesperado, porque o exército inimigo era muito maior, eles não tinham tanta força como aquele outro exército. Inevitavelmente eles seriam massacrados, eles iriam morrer. Então falou: Senhor, nós estamos com medo, nos guarde, nos preserve. E a Bíblia diz que Deus falou: muito bem, então prepare aí os cantores, usem aquelas vestes, porque vocês vão lutar com o inimigo, mas é só amanhã, não é hoje não. Hoje vocês têm que cantar, louvar e etc. E eles se arrumam, começam a cantar e vão depois marchando em direção ao inimigo. Quando eles marcham, sobem a montanha para ver, naquela noite eles se autodestruíram, entre eles próprios. É isso que o texto está mencionando que vai acontecer. Como? Não sabemos, mas eles se autodestruirão sozinhos. Na verdade, como é que é o ciclo de vida de uma pessoa ímpia? Se você observar o ciclo de vida de uma pessoa ímpia, é exatamente isso. É aquela pessoa que se vê atraída pelos atrativos, pelas ofertas que o mundo faz. Mas quando ela vai em busca dessas ofertas, muitas vezes ela vai perceber que eram ofertas enganosas, eram ofertas fraudulentas. E quando ela cai em si e descobre isso, aí normalmente ela se revolta contra Deus, que é o segundo passo. Quando ela se revolta contra Deus, porque nada do que ela havia planejado deu certo, aí ela começa a avaliar a situação e começa a cair em si, e ela tenta mudar a situação, só que já muitas vezes é tarde demais, e por causa da atitude que ela própria já tomou, aí ela será punida e será destruída. Normalmente o ciclo de vida é assim. Pastor, não estou entendendo. Vocês se lembram de Judas Iscariotes? A Bíblia menciona que Judas Iscariotes, ele ficou atraído pelas riquezas do mundo. Riqueza em prata, porque ele ficou sabendo que o sumo sacerdote estava oferecendo 30 moedas de prata para quem dissesse alguma coisa do paradeiro de Jesus. Ou seja, aquilo o atraiu de tal maneira que ele não pensou duas vezes. Ele foi lá para atrair o Senhor Jesus. Normalmente é assim. E quando ele vai e trai o Senhor Jesus, logo depois ele cai em si e ele acha que tudo aquilo que fez estava errado. Ele pega aquelas moedas e joga de volta lá para os sacerdotes, para os doutores da lei. Só que ao mesmo tempo que ele faz isso, ele não se volta para Deus. Ao contrário, ele permanece longe, distante e tira a sua própria vida. O mundo normalmente é assim. Há muitos falsos profetas que estão por aí disfarçados. E a pessoa não percebe, pelo contrário, está seguindo os seus passos. Quando o disfarce cai, ela vai falar: não, mas eu não quero fazer isso. São coisas erradas, são coisas que eu não aceito. Mas a única coisa que ela é capaz de fazer é se voltar contra Deus. E mesmo se voltando contra Deus, não se arrepende, e ela acaba recebendo depois a sua devida punição. Normalmente é isso que está acontecendo. Então aqui está dizendo que esses reis, que até então estavam confabulando, mancunando aí junto com a meretriz ou com a besta,
Vai chegar uma hora que pela derrota, porque eles vão lutar contra quem? Eu pulei aqui porque eu vou ver no próximo item, no versículo 14, pelejarão não é contra a igreja. A ideia deles é pelejarem contra o Cordeiro. Mas quando eles vão pelejar contra o Cordeiro, o que acontece? Eles fracassam. E como eles fracassam, desiludidos, agora eles se voltam contra a própria meretriz e vão destruí-la. Ou seja, como é que acontece isso? É muito estranho, mas são esses exemplos que eu estou dando. O próprio Deus vai fazer com que eles próprios se autodestruam. Então, indo para frente um pouquinho, o mundo vai destruir a si mesmo. O reino de Satanás vai estar dividido contra si mesmo, e a Bíblia diz que um reino dividido não subsiste. Não foram essas as palavras de Jesus? Porque quando estavam acusando, não, se você está expulsando o demônio, mas você faz isso através do poder de Beelzebu. Jesus falou, não é através do poder de Beelzebu. Porque um reino dividido, ele não subsiste. Agora, se eu faço pelo poder de Deus, então o reino de Deus é chegado até vocês, é diferente. Agora, o que acontece? Os reis da terra, os inimigos, eles podem caminhar até juntos. Mas não é porque estão caminhando juntos que quer dizer que eles estão aliançados. Somente Deus, na sua trindade, é que está aliançado. E o que Ele quer é que da mesma forma como há essa aliança indestrutível no Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que nós estejamos com Ele. Aí sim nós estamos em aliança. Agora, um povo ímpio que não tem esse temor, podem até caminhar juntos, mas eles não conseguem manter-se unidos. Então, nesta hora ali, eles vão lutar contra eles mesmos, e eles mesmos se autodestruirão. É isso que o texto está fazendo menção aqui para o nosso conhecimento. Os homens estarão desiludidos com seus próprios prazeres, mas não se voltarão para Deus. E é por isso que serão destruídos. Por quê? Porque os prazeres desse mundo não satisfazem. Nada que esse mundo ofereça vai satisfazer o vazio que existe na nossa alma. Só Deus tem o poder de satisfazer os anseios do nosso coração. Por isso nós precisamos dele. Então nós estamos vendo a descrição da meretriz que nós já vimos, estamos vendo a descrição dessa besta e como ela vai caminhando para a sua própria destruição, e o texto repete isso por 2 vezes, e finalmente, para terminarmos esse tópico aqui, no versículo 17 você percebe a soberania de Deus, porque está nos dizendo aqui, porque em seu coração, por que eles vão se autodestruir? Versículo 16, olha lá a resposta no 17, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, e executem a uma, e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. O próprio Deus vai estar inculcando isso na mente deles. Então é a soberania absoluta do nosso Deus sobre todas as coisas que estão aqui na terra. Além disso, o que nós vamos perceber aqui no próximo item, é que os reis da terra, ou seja, os agentes de Satanás, a besta, a meretriz, a grande Babilônia, por mais força que eles tenham, todos eles ainda estão debaixo da soberania absoluta do nosso Deus. Deus fez, eu quero que vocês façam isso, e eles vão ter que fazer. Por mais força que eles tenham, eles não conseguem fugir, porque eles estão debaixo da autoridade do Deus Supremo. E aí você percebe que ele traz esses inimigos como anzóis em seus queixos, para que eles bebam no cálice da sua ira e sofram a sentença do seu juízo. Então nós estamos vendo quem é a meretriz, estamos percebendo quem é essa besta que sempre existiu, deixou de existir por um tempo, vai voltar. Hoje não tem nenhum império, é como se eles estivessem sem cabeça, mas ainda estavam fazendo as suas atrocidades por aí. Basta ver o mal que está se avolumando, e vai haver um afunilamento nessa parte final. É nessa hora quando todo esse mundo se levanta contra Deus, cada qual de uma maneira. Vocês podem ver que lá, eu estava vendo uma reportagem que colocaram aqui, acho que foi na África, que os terroristas lá destruíram lá
onde eles fazem a impressão das Bíblias, mataram várias pessoas e tem 59 daqueles tradutores da Bíblia que estão desaparecidos, não sabem ainda nem do seu paradeiro. Quer dizer, em diversas partes do mundo vocês podem ver que os fatos estão acontecendo. Se vocês olharem as trombetas, praticamente todos os dias estão sendo anunciadas na televisão. É terremoto, é enchente, é tsunami. Está aí todos os dias acontecendo, está havendo um afunilamento. Por que há uma concentração maior de terremotos, de relâmpagos e tudo agora? É porque quanto mais aumenta a violência, mais a voz gritante de Deus pedindo para que o povo se arrependa, vai se avolumando também. Está aí. Só que o povo não querendo se arrepender, esses reinos estão caminhando para a sua destruição. Eu vou parar aqui porque eu teria que entrar no terceiro tópico, e são vários itens também. Eu termino semana que vem, para mostrar agora não mais a besta e não mais a meretriz. Semana que vem, por que a igreja vai vencer? E eu só vou deixar aqui para os irmãos pensarem, refletirem, porque nós vamos pensar juntos a semana que vem. Versículo 14: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. E por que o Cordeiro os vencerá? Porque ele é Senhor dos senhores, porque ele é Rei dos reis. E vencerão também os chamados, os eleitos, os fiéis que se acham com ele. Quem é que vai vencer? Os chamados. Quem são os chamados? Quem são esses eleitos? Quem são esses fiéis que vencerão juntamente com o Cordeiro? Vou deixar essa pergunta para você responder semana que vem. Encerrando então, eu já vou lá para frente, porque eu não vou continuar agora. Eu só queria deixar com você essa palavrinha, que no primeiro item que nós vimos aqui, vai chegar um tempo em que todos terão que optar. Se você já fez a sua opção por Jesus, louvado seja Deus. Permaneça nesse caminho, porque é um caminho que Deus de antemão garante glória e bem-aventurança. Mas se você não tem certeza, quem não está com Cristo está contra Ele, porque ninguém pode ficar neutro. E se você se mantém neutro, se você se mantém indeciso, automaticamente você está caminhando para a sua própria destruição. Então volte-se para Deus enquanto é tempo, porque nós vamos ver que quem vai vencer é o Cordeiro e os que com Ele estão, que é a matéria da semana que vem. Eu quero orar por você nesse instante, pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, para que você em Cristo continue a ser mais do que vitorioso em todos os seus empreendimentos. Vamos orar. Deus amado, Pai querido, que alegria podermos ler e estudar a Tua Palavra, e dela extrair lições tão preciosas, tão ricas para a nossa vida. Como é bom saber as coisas que vão acontecer lá na frente, e nós já sabemos pela Tua Palavra, porque ela reiteradamente está nos assegurando que aqueles que estão ao seu lado, que creem no Senhor, que têm o seu nome escrito no livro da vida, que nasceram de novo, têm Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, esses hão de vencer, e contigo hão de reinar pelos séculos dos séculos. Sabedores disso, ó Deus, não permita que ninguém que está aqui nesse plenário volte para casa sem antes tomar essa decisão tão importante. Não fique neutro mais, não fique protelando, não fique deixando para o amanhã. Hoje, se ouvirdes a sua voz, como nós lemos inicialmente, não endureça o seu coração, mas renda-se aos pés do Senhor Jesus, porque Ele está te chamando. Venha, venha sem demora, antes que é tarde demais. E Ele te chama porque Ele foi o único capaz de pagar a sua dívida, de eliminar o seu pecado, de torná-lo aprovado aos olhos do Senhor. Deus abençoe cada vida, cada família, cada lar aqui representado nessa noite. Nós oramos a Ti com gratidão, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. E agora, queridos, amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas consolações, santificações do Espírito Santo, e seja com cada um de vós, irmãos, e com todo Israel de Deus, e assim permaneça desde agora e para todos sempre. Amém. Deus nos ajude, Deus